Vamos lá para o Facebook, vamos dar uma analisada, o que é que temos de, né, de recados, de mensagens que servem para o nosso dia hoje, para a nossa reflexão neste momento. Então nós temos aqui o culto, né? Cadê ele? Aqui está o culto de hoje, o culto que nós estamos já realizando. Aqui tem a curtida, né, da Anja, a irmã Maria Arideia. Então temos aqui essa curtida. Temos aqui, olha, nesse link, né, nós temos o meio de você mandar a sua pergunta para aquele momento final do nosso culto, quando vamos responder a uma pergunta. E hoje o tema é bem interessante, vale a pena a gente aguardar um pouquinho. E você escreve e lá no WhatsApp eu recebo essa mensagem. A gente não vai responder hoje, porque agora estamos respondendo uma pergunta por dia, estamos nos aprofundando em cada pergunta, e aí a gente deixa as perguntas que são feitas, a gente vai deixando para responder depois. O que mais? Aqui tem o dia de hoje, dia 21 de fevereiro, né? Estamos no mês roxo e no mês laranja. Hoje é dia da conquista do Monte Castelo, lá na Segunda Guerra Mundial, né? 1945, e dia festivo do Exército, tá? Dia Nacional do Imigrante Italiano, as colônias, né, que se formaram no Brasil, vindos da Itália. E o Dia Internacional da Língua Materna. O que cada país tem a sua língua, o seu idioma. Então, hoje é o Dia Internacional das Línguas, né, da língua materna no mundo. Para fazer a vida melhor, tem algumas orientações, e essa primeira diz assim. A primeira, cadê? A primeira. A primeira diz: não reutilize embalagens. Não reutilize embalagens, né? Embalagens de produtos, né? Por causa de toda uma química que é colocada ali para preservar aquele produto, essas coisas todas. Então é uma orientação para a vida melhor. E sobre testemunho diz assim: hoje descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a todo preconceito. Todo preconceito. Parta do pressuposto de que você é altamente preconceituoso, tá? Você não é pouca coisa, não. Muito. Nós fomos criados, nós crescemos, nós nos desenvolvemos numa cultura altamente preconceituosa, tá? Até porque nós sofremos o preconceito e com isso a gente termina crescendo com esses preconceitos, inclusive em relação a nós mesmos, quanto mais em relação a outras pessoas, né? Foi feita alguns anos atrás uma pesquisa com crianças, né? Então botaram uma boneca branca e uma boneca negra e pedia para que a criança escolhesse que boneca queria. E as brancas e as negras, as crianças brancas e negras, preferiam as brancas. E perguntavam: por que você não gosta dessa preta? Por que você não gosta dessa boneca preta? E ele tinha ideias erradas, ruins, em relação à boneca negra. É culpa deles? Nasceram assim? Não. Nós temos uma cultura que desenvolve isso na gente. Tá? Desenvolve. Quando a gente pensa que não, a gente está totalmente envolvido naquilo. Tá? Então, parta do pressuposto que você é altamente preconceituoso, mesmo sendo cristão. E talvez porque é cristão, certo? Você é ainda mais preconceituoso do que a pessoa que não é religiosa. Que coisa, né? É a gente morrer de vergonha, muita vergonha. Aí olha que a gente tem tempo para descobrir o defeito dos outros. E olha que a gente tem tempo para descobrir falhas nas outras pessoas, quando nós temos uma bagagem enorme de defeitos,
principalmente nessa área. Tá bom? Então, parta desse pressuposto, senta um momento, começa a anotar quais são os seus... Quanto mais você anota e você guarda e sabe que existe e quais são elas, mais você tem armas para lutar contra isso. Não vá fazer isso por causa de você, e já é um bom motivo. Não faça isso por causa da sociedade, e esse também é um grande motivo, mas faça isso por Deus. Diga assim: Senhor, eu agora vou glorificar a Ti, fazendo uma lista do quanto eu sou preconceituoso. Entendeu? Essa é uma maneira de glorificar a Deus. Isso vale mais do que 1000 cultos que a gente realiza no domingo. 1000. Só em sentar um pouquinho e fazer a lista dessas deficiências, né? Que é diferente, que está longe da luz e do sal que deveríamos ser. Só em fazer isso, já estará adorando, glorificando a Deus. Entendeu? Faça isso, que vai ajudar muito você e outras pessoas. Aqui tem toda religião no mundo sempre foi formado por duas mentes muito distintas. São totalmente distintas uma da outra. A mente joio e a mente trigo. Todas as religiões sofrem dessa diabrura, né? da presença do joio. Toda religião. Então, quando você vê alguma religião praticando alguma coisa negativa, e nós, no cristianismo, praticamos muito, não põe a culpa na religião, põe a culpa no joio da religião. Porque aqueles que são minimamente religiosos de verdade, minimamente, não concordaria com as diabruras que as religiões muitas vezes executam, praticam contra os outros e contra si mesmo. Entendeu? Mas isso é próprio das mentes joio e não do trigo. O trigo é um céu, o trigo é anjo, o trigo é uma bênção, mas o joio é inferno, é diabo, é Satanás, é cão. Entendeu? E olhe que não precisa de diabo existir, não. Basta o joio existir e o diabo estará totalmente atuante sobre a face da terra. É por isso que João diz que os anticristos não estão lá fora. Os anticristos estão cá dentro do cristianismo. Estão entre nós. João falando. João, né, na sua carta, acho que é a segunda carta, não, a primeira carta, né? Muito bem. Então temos aqui também outro banner. Defeitos na igreja local de Cristo. Defeitos nela, promovidos pelo joio contra si mesmo, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus. Tá? Então, esse banner chama atenção para esses aspectos. Aqui tem um banner falando do Salmo 119, que nós temos, né? Que nós temos estudado nos nossos cultos matutinos, então ele chama atenção para isso. Aqui tem, relembrando, um texto, né, jornalístico que nós estamos formando a respeito de Ramiro Guedes. É uma pessoa muito importante aqui para Teixeira de Freitas e é digamos assim, o fundador de uma escola profissional a respeito, né, do jornalismo. Tá bom? Aqui tem o culto de ontem, né, o culto da família, é o culto Escola Bíblica Dominical aqui da família, e no final aqui do culto nós temos vários comentários do que foi vivido, do que foi conversado no culto, então também foi uma experiência muito boa no dia de ontem. Tivemos aqui, olha, 5 curtidas, pelo menos até agora, né? São 5 curtidas, deixa eu tirar aqui pronto. 5 curtidas. Cristina Mota, Maria Arideia, Ivete Espíndola, Derliane Pinheiro, né? E a Kátia Lauton. Então, essas pessoas, esses anjos, essas anjas, né? Tudo mulher. Essas anjas curtiram aquele culto de ontem. Pelo menos por enquanto, foram as pessoas que curtiram. Aqui a irmã Ivete dando bom dia ali naquele culto de ontem, o culto da família. Aqui nós temos um pedaço do culto de ontem, o culto matutino de ontem, né? Quando nós falávamos sobre conversão.
como obediência ao Senhor Deus. Aqui tem também um outro pedaço do culto de ontem, quando nós respondemos sobre Bíblia, não é toda palavra de Deus. Então a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto, muito interessante, tá? Então vale a pena depois você dar uma olhada nesse material. Aqui tem o culto de ontem completo também. Clicou aqui nessa imagem, ó, nessa e nessa, você vai lá para o YouTube, tá? E lá no YouTube você pode assistir, você pode comentar, você pode curtir. É até bom que você faça isso, porque o YouTube vai, com isso, distribuir isso para mais gente, né? Mais pessoas irão refletir, pensar um pouco, não precisa concordar não, mas pensar um pouco a respeito dos temas que nós estamos tratando nessas oportunidades aí. E aqui está o culto de ontem, né, que foi produzido aqui no Facebook, mas que não está mais disponível para o público, mas está disponível só para mim. E enquanto esteve disponível para o público, ele foi curtido por Maria Arideia e por Ivete Espíndola, tá? Mais uma vez, essas duas anjas estiveram com a gente naquele culto de ontem, tá? Ok.